Comprar livros é bom, garimpar em sebos é excelente, mas acho que nada se compara a ter a oportunidade de ir a uma biblioteca pública e sair de lá carregada de livros. Afinal, em uma biblioteca pública você não desembolsa nada, ou apenas um valor muito simbólico, e você está em uma biblioteca que também é sua, né? E diferentemente do que acontece em uma livraria, em uma loja, nas quais os títulos em evidência são aqueles que estão aí em alta no TikTok ou no meio mais juvenil e que muitas vezes frustram os leitores mais maduros, nas bibliotecas públicas você tem acesso a títulos que estão esquecidos, que são de outrora, mas que ainda carregam histórias muito valiosas, que têm um vocabulário muito mais rico e que nos mostram uma visão de mundo de pessoas que viveram tanto tempo atrás. E isso tudo torna a visita à biblioteca também uma espécie de travessia de um portal no tempo e que merece ser mais desfrutada por todos que gostam de literatura, de boa literatura, e, sem dúvidas, é um direito que todos nós, enquanto cidadãos que pagamos nossos impostos em dia, temos e que devemos, sim, usufruir e exigir que se cumpra, né? Eu fiquei sabendo que muitas escolas já não têm mais biblioteca, não tem bibliotecária, e eu lembro que desde a época em que eu era estudante, a biblioteca era sempre o primeiro lugar a ser comprometido em qualquer mínima alteração de rotina da escola. Então, muito facilmente a biblioteca era fechada porque havia se tornado um depósito temporário, por exemplo. E isso sempre me entristecia porque o momento de ir à biblioteca era sempre um momento muito feliz para mim. E até hoje, esse momento é muito feliz. E hoje eu vou compartilhar um pouco dessa alegria com vocês na forma dos títulos que eu retirei na minha última visita. Olá, você está no Inventário da Leitura. Meu nome é Gessiele Lordes e nesse vídeo, então, eu vou te mostrar todos os títulos que eu peguei emprestados na biblioteca pública aqui da minha cidade nos últimos dias. Aqui na minha cidade, a biblioteca abre todos os dias da semana, os dias úteis, mas uma vez por mês ela abre aos sábados. E é nesse dia que eu consigo me organizar melhor para ir com calma e escolher as minhas novas leituras. E eu gosto muito de frequentar a biblioteca pública, porque a biblioteca pública, para mim, ela tem também um quê de nostalgia. Não que eu frequentasse quando eu era criança, mas porque a biblioteca pública, para mim, lembra muito a atmosfera que eu tinha em locadoras, por exemplo, né? Que a gente ficava ali olhando os títulos, daí a gente lia a contracapa, trocava uma ideia ali com o atendente, no caso aqui a bibliotecária, para saber um pouco mais sobre esse título, porque muitos deles, especialmente os mais antigos, não têm qualquer menção na internet, então a gente acaba pegando meio no escuro. E é nessas que muitas vezes eu descubro títulos excelentes, pouco conhecidos, e que eu costumo compartilhar com vocês aqui no canal. Então, nesse vídeo eu vou mostrar 2 pilhas de livros. Na verdade, pilhas são, né, uma forma de falar, porque são poucos títulos que a gente pode retirar por vez, então eu vou mostrar os meus 4 livros e também os livros que o meu marido retirou, cada um de nós tem um cadastro, e eu vou mostrar os dele porque muitas vezes os livros que ele pega acabam indo para minha lista de leitura também, né? Às vezes eu acabo lendo antes que ele, ou ele lê e troca uma ideia comigo, e os títulos que ele pegou também me interessam bastante, então por isso eu vou mostrar para vocês. Afinal, todos os livros de biblioteca pública que estão aqui em casa e que serão lidos por alguém em algum momento. Vou iniciar falando dos meus títulos de literatura francesa. Há muito tempo eles estavam na minha lista e dessa vez eu decidi então colocar eles no meu fluxo de leitura. O primeiro deles é O Amante, da Marguerite Duras. Aqui a capa é lisa, eu não sei se é um livro que foi reformado ou se é da edição também, mas aqui dá para ver o título. Então, esse livro é uma novela, o que parece, né? Ele é bem pequeno. E o que eu sei é que é uma história autobiográfica
Essa autora é bastante conhecida na França, esse título, inclusive, foi premiado e tal. E aqui a gente tem, basicamente, um romance entre uma jovem francesa e um comerciante chinês. Então, pelo que eu pesquisei, aqui o termo amante não tem exatamente o mesmo significado que tem pra gente. Ao que parece, não eram pessoas comprometidas, mas era um relacionamento que tinha muitos impeditivos ali, que teve muitos obstáculos. Então, esse episódio vai falar um pouco ali da juventude dessa autora. Como eu disse, não sei nada sobre ela, mas fiquei bastante interessada porque eu vi algumas críticas bem legais sobre a obra dela, sobre a forma como ela escreve. E tem algumas autoras que eu gosto dessa pegada mais autobiográfica, como a Ernie Ernaux, por exemplo, é uma autora francesa também. O contato que eu tive com a obra dela até agora me satisfez bastante. Algumas autoras, alguns autores conseguem escrever sobre a própria vida de uma forma interessante, né, que não pareça tão egocêntrica. Eu espero que seja o caso dessa obra. E é isso, né? Eu vou colocar no meu fluxo de leitura assim que eu finalizar os livros que estão em andamento por aqui, que estão quase fechando a leitura também. O próximo, então, também da literatura francesa é O Livro das Noites. Essa capa aqui, eu acho bem legal essa capa. E foi escrito pela Sylvie Germain, uma autora, então, francesa. Também nunca tinha escutado falar sobre ela, não sei nada sobre a vida dela, nunca escutei falar sobre esse livro, mas encontrei lá na biblioteca e me chamou a atenção. É um livro dos anos 80 e encontrei algumas, nem críticas assim, mas alguns comentários de leitores falando que ela escreve de uma forma muito interessante pelo modo como ela intercala o tempo. Então a questão temporal, ao que parece, é algo que pesa bastante aqui na estrutura dessa história, mas a gente tem também um outro elemento que eu gosto bastante, que é saga familiar. Então aqui ela vai acompanhar uma família, parece que tem bastante tragédia aqui, então acho que tem tudo para ser uma boa história. Eu li a primeira página antes de retirar lá na biblioteca e gostei bastante. Então, estou entusiasmada. Acho que vai ser um daqueles livros meio diferentões, assim, que acabam nos conquistando. E ele não é muito longo, né? São 242 páginas. Então, mesmo que seja uma leitura árida em termos de estrutura, acho que dá para encarar. O próximo livro é um livro de contos da Flannery O'Connor, essa autora americana. Então, e esse título é Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias. Então, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar é o nome de um conto. E eu tenho muito interesse pela obra dessa autora, porque uma vez eu estava escutando um podcast, não vou lembrar se era da Companhia das Letras, de uma outra editora, mas era assim um canal especializado em literatura, e foi lido um trecho desse conto, e eu gostei muito da atmosfera que a autora constrói, embora eu não goste muito de audiobook e similares. Mas aquele trecho me marcou bastante, eu fiquei com o nome dela na minha mente, mas nunca havia lido nada, e encontrei esse título lá na biblioteca. Acho que foi uma chegada recente, né? A gente não tinha obras dela até então, e essa edição aqui tá bem bonita, ó, capa dura, bem atrativa. E tenho interesse também porque essa autora escreve sobre histórias que se passam no sul dos Estados Unidos, que é uma região muito próspera em termos de literatura e costuma me agradar bastante. Tudo que é descrito dessa época, esse livro é dos anos 50, então acho que vai ser uma leitura bastante interessante também. E agora um livro de jornalismo literário, que inclusive é a leitura que eu estou fazendo agora. De todos que eu peguei, era o que eu tinha mais pressa em iniciar, porque eu tenho um projeto aqui no canal, como a maioria de vocês já sabe, e esse título foi um dos selecionados para eu ler neste ano de 2026, que é esse aqui, Longe do Ninho, da Daniela Arbex, né, uma excelente repórter investigativa que a gente tem aqui no Brasil. Eu já li praticamente tudo dela, só tem um título que é uma biografia dela que eu não li ainda, mas todos os livros reportagem dela eu já li, gosto muito da forma como ela escreve. E esse assunto aqui me interessa também porque é um episódio que, embora muito trágico,
não ficou na minha memória, assim. Então aqui ela vai falar de um incêndio que aconteceu lá no Flamengo, num alojamento de jovens que estavam ali tendo uma formação para se tornarem atletas do Flamengo e acabaram falecendo nesse incêndio, né? Então ela vai aqui apresentar as circunstâncias desse caso. Então, como eu disse, eu não lembro muito dessa notícia. Inclusive, quando eu soube que ela ia lançar um livro sobre esse assunto, eu fiquei pensando e eu não consigo ter memórias de ter acompanhado esse caso. E geralmente eu acompanho, né, essas tragédias, assim, o que o noticiário traz. E como eu comecei já a leitura, é dito aqui que esse caso ele aconteceu algumas semanas depois do caso de Brumadinho, lá em Minas, né, sobre o qual também ela tem um livro. Então acho que esse pode ter sido um fator, porque eu estava acompanhando bastante o caso de Brumadinho, e como isso aconteceu ali quando as coisas ainda estavam quentes lá de Minas, talvez o noticiário que eu consumi na época, né, como eu tô longe também, tô aqui no Rio Grande do Sul, o impacto dessa notícia aqui talvez não tenha sido o mesmo, ou enfim, eu própria talvez estivesse fazendo outras coisas que não me atentei tanto a esse caso. Mas de qualquer forma, como é a Daniela Arbex escrevendo, eu já sei que vai ser bastante emocionante, então em breve teremos resenha dele aqui no canal também. Esses foram então os meus 4 livros retirados da biblioteca, e agora eu vou mostrar aqueles que o meu excelentíssimo pegou também, porque, como eu disse, são títulos que me interessam. Então, o primeiro é esse aqui, Diário do Subsolo, do Dostoiévski. Ele disse que foi uma leitura que fisgou ele. Ele tinha lido recentemente A Morte de Ivan Ilitch, e ele está se aventurando pela literatura russa. Do Dostoiévski, eu li Noites Brancas, que achei mais ou menos. Crime e Castigo foi uma leitura que eu interrompi, não porque eu não estivesse gostando, mas porque a minha edição que eu tinha na época era muito problemática, e não retomei ainda. Mas assim, não sei se eu serei uma grande fã de Dostoiévski, como a maioria dos leitores é, né? Mas, de qualquer forma, ele tá lendo esse daqui e assim que ele concluir, ele vai me dar um parecer um pouco mais detalhado, né? Se eu devo seguir a minha saga por Dostoiévski por esse título também, que é bem curtinho também, mas sendo Dostoiévski, imagino que seja bastante denso. Outro autor que ele gosta bastante é o H.G. Wells, e dessa vez ele pegou aqui A Máquina do Tempo, porque ele tinha lido recentemente O Homem Invisível, e também ele gostou bastante, ele gosta mais dessa pegada que envolve um pouquinho de ficção científica e coisas parecidas. Eu não sou tanto, distopia, ficção científica, alta fantasia, essas coisas que fogem muito do real, geralmente não me cativam tanto. Inclusive, meu calhamaço de 2026 é O Nome do Vento, que está sendo uma leitura bem lenta, tem alguns altos e baixos, mas eu começo a ter certeza que esse tipo de história que foge muito do mundo real pode não ser a minha escolha mais acertada. Mas então ele vai ler esse aqui, A Máquina do Tempo, e vamos ver, né, o que ele vai me dizer. Porque O Homem Invisível ele falou tão bem que eu até tenho vontade de ler. Vamos ver se acontece o mesmo com este aqui. E fechando essa lista, eu trago um dos meus queridinhos da vida, que também eu estava há muito tempo insistindo para que meu marido lesse. Ele não se animava tanto porque são muitos livros, então quando ele começar este, ele sabe que terá vários ainda na sequência, que é o queridíssimo O Continente, de Érico Veríssimo. Esse livro é um dos meus favoritos, toda essa saga, né? É uma das minhas obras mais queridas de tudo que eu já li até hoje. E há muito tempo eu falava para ele ler esse livro, até porque ele é muito mais, no sentido assim, da tradição, ele é muito mais gaúcho do que eu, né? Ele é muito mais do chimarrão, de tudo que faz parte da tradição gaúcha, e era um crime, né, ele não ter lido a maior obra da literatura gaúcha até hoje. Então ele já começou, disse que está gostando bastante, e vamos ver, né, como as coisas se desenrolam. E foi meio que uma troca, assim, porque ele, por sua vez, vivia me recomendando Drácula, que é uma história que eu sempre pensei que não fosse gostar, que
ia ser uma dessas histórias que não combinam muito com o estilo que eu gosto, mas eu estou lendo, estou devorando uma excelente história, muito bem escrita e tudo mais, e foi uma recomendação que ele fez para mim. Então agora ele tá lendo algo que eu recomendei para ele, né? Inclusive eu queria também ler de forma paralela, reler, né? Porque faz mais de 15 anos que eu li, e pra gente poder conversar. Só que eu tenho muita coisa aqui em andamento, então não é o momento agora, mas pelo menos consegui trazer, né, recrutar mais um leitor de O Tempo e o Vento. Então, pessoal, esses são os livros que eu trouxe da biblioteca pública. Espero que sejam excelentes leituras e te convido a vasculhar aí na tua cidade, na tua região, principalmente se tu mora em região metropolitana, porque geralmente, além da biblioteca pública mantida pela prefeitura, às vezes pelo estado, muitas vezes existem iniciativas de ONGs, de grupos que viabilizam o empréstimo de livros, a troca de livros. Aqui na minha cidade tem algumas ações pontuais que também são bem interessantes. E, assim, inclusive, ganhar livros, né? Muitas vezes eu vou em cafés, cafeterias, e tem ali um balcão de livros, e quanto mais abandonado é o livro, mais eu me interesso, e já aconteceu de eu estar lendo, e na hora de devolver, o dono dizia assim, ó, pode levar, porque ninguém lê e tal, e eu acabo ganhando os livros. Então, sempre há formas de a gente ler sem ter que desembolsar tanto, sem ter que abrir mão de necessidades mais elementares, porque a gente sabe que o livro hoje está custando muito caro, né? A maioria dos títulos estão vindo a preços bastante significativos. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.